Olá, muito boa tarde, é um prazer estar com vocês novamente. Eu estou aqui no estúdio da BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias, no Centro Histórico da cidade de São Paulo. Convido-os mais uma vez, aproveitem os feriados de carnaval, enfim, a semana meio folgada que será aí desses feriados, e visite o site www.programamercadofuturo.com.br. Ali você pode ir para o YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e vai ver um monte de informação, além deste programa que você vai assistir, outras informações que eu coloco nas redes para você ficar melhor informado. Bem, se há uma questão no Brasil complicada, chama-se regularização fundiária. Primeiro, que eu já vou provocar logo o meu entrevistado, o direito de propriedade no Brasil é uma coisa meio esquisita. Não sei se é muito claro esse direito. Eu compro uma terra, é minha. Olha, é complicado. Bom, mas aí tem o secretário para Assuntos Fundiários, deve ser, lá em Brasília, do atual governo federal, o senhor Naban Garcia, que fez uma MP, ele, a equipe, enfim, para regularização fundiária. Eu sei, o meu entrevistado também sabe, o Estado é o maior proprietário de terras no Brasil. Não tem nenhum proprietário que tenha, nenhuma pessoa que tenha tantas terras quanto o Estado brasileiro. Até porque tem uma divisão, por exemplo, se você está na beira do mar, a terra é da Marinha. É complexa, a história é complexa. Mas tem essa MP, medida provisória 910, acho que eu não me enganei, que é para regularização. O que eu pretendo entender aqui com o meu entrevistado, o Dr. Douglas de Castro, que é advogado do escritório Cerqueira Leite Advogados, o que é essa MP, o que ela vai mudar para a gente que está, eu, por exemplo, estou há tantos anos ouvindo falar de regularização fundiária. Doutor, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Essa MP, como é que é a sua visão da MP 910? Ela vai efetivamente resolver essa questão fundiária brasileira? Boa tarde, Resch, é um prazer estar com Muito você, obrigado. Com os seus assinantes, né? Eu entendo que a lei ela não é suficiente para dar conta de todas as coisas. Eu acho que é um bom início, um bom começo, porque essa questão da regularização fundiária, ela já vem se arrastando lá desde o final da década de 70 e década de 80, né? Em que o próprio governo federal ele incentivou muitas pessoas, né, a ocuparem terras na Amazônia, justamente por conta fomos governados por uma junta militar durante algum tempo, né? E havia sempre aquele medo da internacionalização da Amazônia, né? De que outros países eventualmente invadiriam. Aliás, até hoje tem essa situação, né? Emmanuel Macron que o diga. Exatamente, né? Então, só que ali foi-se tentado uma questão um pouco mais objetiva, né? Ou seja, vamos ocupar aquelas terras, ou algumas terras pelo menos, né? Privilegiar famílias, agricultores, esse é o ponto, né? Ou seja, nós não estamos falando de grandes produtores rurais que estão hoje na Amazônia. Nós estamos falando de famílias, e é justamente nesse sentido que eu entendo que a medida provisória, ainda que não seja perfeita, ainda que se possa discutir os critérios, o valor em que as propriedades serão adquiridas, enfim, a forma, ainda assim eu entendo que é uma situação que precisa ser resolvida, porque aquelas pessoas que estão lá, e na sua grande maioria, são pessoas que abandonaram seus estados de origem e que foram para lá com promessas do governo. Se compraram de outras pessoas, enfim, a gente sabe que foi uma bagunça terrível durante muito tempo. Mas eu acho que a lei ela vem para iniciar justamente essa regularização. Precisa regularizar, esse é o ponto. Né? Claro, não vai acabar ali, né? A gente vai falar um pouquinho mais das especificidades da medida, mas
regularizou, eu preciso ter certeza de que isso não vai ocorrer dali para frente, porque senão aí é uma questão de injustiça. Até agora eu estou tratando a MP como uma lei que traz certa justiça social para aquelas pessoas que estão lá. E até mesmo para o Brasil como um todo. Agora, se depois da lei a situação persistir, aí tem um problema mais sério e nós vamos precisar atacar de uma outra maneira. Muito bom. O senhor estava falando, estava me lembrando de um livro que eu li recentemente, é sobre a vida do Barão do Rio Branco. Uhum. Seria bom que as pessoas que estão aí hoje, sejam governantes ou não governantes, soubessem, eu não vou contar aqui porque eu vou tirar o seu tempo de explanar aí, como foi definido o território brasileiro. A Amazônia teve brigas internacionais com a França, Guiana Francesa, Guiana Inglesa, teve Bolívia querendo uma parte, Argentina, sabe que a Argentina reivindicava isso em 1800, até a praia de Santa Catarina, ela reivindicava praticamente o estado inteiro. Então, essa questão é muito complicada, é muito complexa. Se o doutor Douglas está dizendo que essa MP pode ser o começo de uma solução, já é muito positivo na minha opinião. Porque eu me lembro em Rondônia, se eu não me engano em Rondônia, que o governo, uma certa época, o governo militar, ele deixava você ocupar uma fazenda desde que você desmatasse 50%. Hoje isso é um crime inafiançável, né? Mas na época tem que lidar, o direito tem que lidar com o tempo também, né? Exatamente. Tem uma questão que é muito interessante, que é e aí até trazendo um pouco do direito ambiental para a discussão, né? Como você falou de desmatamento, que é o princípio do desenvolvimento sustentável, né? O senhor pode explicar isso depois do intervalo? Claro. Uma hora, só para a gente não ultrapassar muito. Converso com o Dr. Douglas de Castro, ele é advogado especializado em direito ambiental, né, nessas questões, falando da MP nova aí, 910. A gente volta já já. Ok, estamos de volta, o assunto é ótimo e eu estou ficando mais animado ainda, essa questão fundiária. Eu interrompi o doutor Douglas de Castro, advogado, do escritório Cerqueira Leite Advogados, quando ele ia explicar o negócio da sustentabilidade, é isso que você estava falando, por favor. O princípio do desenvolvimento sustentável em meio ambiente, né? Ele surgiu com grande força na ECO 92, na reunião do Rio de Janeiro, em 1992, em que os países, depois de passar por décadas, né, de 70, 80, em que grandes acidentes ambientais ocorreram, que a ciência começou a descobrir a respeito das mudanças climáticas, né? Então os países disseram, bom, a gente precisa fazer alguma coisa para conter essa poluição. Então ali foi apresentado esse princípio do desenvolvimento sustentável, que significa, na verdade, o seguinte: em determinadas situações, você vai ter que privilegiar o desenvolvimento em detrimento do meio ambiente. Em outras situações, o meio ambiente. Então, é tentar equilibrar isso de tal forma que você não prejudique o desenvolvimento, que é necessário, mas, por outro lado, também a gente nós vivemos no mundo, né? Nós não podemos escapar desse mundo, ele é finito, e é aqui que a gente tem que viver, não só nós, mas principalmente as futuras gerações. Então precisa haver um equilíbrio. Então não dá para dizer assim, por exemplo, olha, nós não vamos construir esse trecho do Rodoanel e tirar esses milhares de caminhões que estão na marginal por conta de uma questão ambiental, do tatuzinho bola que atravessa essa avenida. Precisamos colocar numa balança, né? O que é mais importante, o que vai trazer um maior benefício para as pessoas e para o meio ambiente. Então esse é o centro do desenvolvimento sustentável do princípio. Então, naquela oportunidade, vamos desmatar 50% das fazendas, das áreas, naquele período histórico pode até ser que isso fosse necessário e que o mal que isso causou para o meio ambiente
não seja tão danoso quanto é hoje. Porque naquela oportunidade nós tínhamos fazendas. Hoje nós temos fazendas, indústrias, indústria petroleira, todas essas indústrias jogando poluição no meio ambiente. Então, em um momento histórico que era possível, no outro já não é. Então é exatamente isso. Vamos fazer o desenvolvimento, mas vamos fazer de forma sustentável. Ora privilegiando a economia, ora privilegiando o meio ambiente, mas tentando encontrar um equilíbrio. Né? E aí é que eu acho que nesse sentido a medida é positiva, porque ela coloca um ponto naquilo que já foi feito, e aí eu acho que foi até objeto de uma comunicação nossa, né, que dentro do direito ambiental também nós temos o princípio da consolidação. O princípio da consolidação é o seguinte, olha, aquilo que já foi degradado em termos de meio ambiente, já foi degradado. O que nós vamos fazer daqui para frente? A gente não consegue voltar a uma situação anterior àquela degradação. Dou um exemplo para você. Aqui no Rio Tietê e Rio Pinheiros aqui em São Paulo. Se nós formos levar ao pé da letra o que diz o Código Florestal, todas as marginais ali, elas não deveriam existir. Aquilo ali seria área de mata ciliar. Sim. Certo? Agora, faz sentido eu dizer assim, bom, então vamos resolver o problema de São Paulo, vamos quebrar essas marginais aqui, vamos plantar floresta aqui. Não faz sentido, é uma situação consolidada. O que nós vamos fazer daqui para frente? Né? Que eu transporto esse racional também para a questão fundiária, ou seja, não faz sentido nenhum eu pegar todas aquelas pessoas que já estão produzindo naquela região, pessoas que dependem da terra, não só elas, né, da fazenda, mas todo um sistema né, local, e dizer assim, olha, não, a partir de agora nós vamos tirar todas vamos ocupar todas essas terras aqui e vamos plantar floresta. Não faz sentido. Não faz sentido sob o ponto ambiental, não faz sentido sob o ponto econômico, social, de nenhuma maneira. Então, está consolidado? Maravilha. O que nós vamos fazer para resolver até agora e o que nós vamos fazer para evitar isso daqui para frente ou, no mínimo, mitigar os efeitos que eventualmente isso venha trazer ao meio ambiente, mormente lá na região amazônica. Então, eu acho que esse é a grande mensagem, a grande né? questão na Amazônia, todo mundo fala, porque eu não conheço a Amazônia inteira, eu conheço uma parte da floresta e tal. Eu fui até Caracaraí, ali subindo para o norte. A grande questão são os 20 milhões de habitantes que estão lá em estado de grande pobreza. Tem que resolver esse problema. Com terra, sem terra, tem que dar um jeito nisso. Não tem sentido. Nós temos brasileiros, são 20 milhões, quase 10%, né, da população brasileira, vivendo num estado enorme, com uma riqueza que ninguém sabe quanto tem exatamente, e vivendo na miséria. Exato. Isso é uma questão social. Deve ser complicado o direito, quando você tem que ver questão ambiental, questão social, questão econômica, juntar as três coisas é uma encrenca, né? Não, com certeza. E é exatamente por isso que você falou no início sobre o direito de propriedade, né? Claro, o direito de propriedade ele é um direito consagrado na Constituição, assim como outros direitos também. O direito à liberdade, o direito à vida, todos esses direitos. Só que tem uma coisa, a propriedade, assim como qualquer outro direito, ele não é absoluto. É isso que eu quis dizer. Há uma limitação, né? E qual é a limitação? Olha, a limitação, quem vai determinar é a própria sociedade, porque quem detém os direitos fundamentais, o direito à propriedade, liberdade, enfim, o direito à vida, é a própria sociedade. E é ela que diz para o Estado, né, até onde ela está disposta a limitar o exercício dessa liberdade, seja da vida. Tem pena de morte no Brasil? Tem. A Constituição diz que tem pena de morte em tempo de guerra. Né? Então, a própria sociedade entende que tem que ter um limitador no direito à vida. Liberdade de manifestação. O Supremo Tribunal Federal, certa vez, disse que não podia publicar o livro Minha Luta de Hitler, porque atentava contra a liberdade de manifestação, ou com outros valores. Então, quer dizer, a mesma coisa a propriedade.
qual é a função social da propriedade. Então, ela tem que atender, claro, os requisitos privados, mas também os requisitos sociais. Então, nenhum direito ele é absoluto. Complicado. Complicado. Nós vamos voltar aqui, vamos ao intervalo, eu volto já com o último bloco, é rápido, está aqui tudo muito rápido, com o Dr. Douglas de Castro, do Cerqueira Leite, é isso mesmo, advogados, falando de direito ambiental. Gostei dessa parte do direito absoluto, não existe, está vendo como eu até, às vezes eu erro, mas eu acerto. Vamos ao intervalo, voltamos já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro, o assunto é maravilha, ótimo. Eu converso com o advogado Dr. Douglas de Castro, do Cerqueira Leite Advogados. No bloco anterior, fechamos o bloco, ele nos explicando que não há direito absoluto, que a sociedade põe limites. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Douglas, que é a seguinte, por exemplo, propriedade. Você tem uma propriedade rural. Ela tem que ter uma função social. Quer dizer, eu não posso ter uma terra, cercar e deixar lá. É isso? Em outras palavras? Em outras palavras, é isso mesmo, né? Ou seja, toda propriedade ela deve cumprir essa função social, né? A mera posse da terra para especulação, ela não é um valor. Não é um valor que a própria Constituição e o nosso Constituinte, em 1988, entendeu que deveria ser protegido. Ou seja, ele precisa realmente atender, né, funções sociais, não só no sentido de... Aí quando eu falo de social, é economia, a questão do próprio desenvolvimento, né? E é nesse sentido que a própria medida, ela estabelece, ela faz algumas ressalvas, por exemplo, para a regularização. A pessoa não pode ter outro imóvel no seu nome. Para a MP 910. Para 910, por exemplo, né? Então, aquele tem que ser o imóvel dela. A terra tem que ser produtiva. A terra tem que constar no cadastro ambiental, rural. Então, quer dizer, veja como o sistema não pode ser funcionário público, o detentor dos Ministérios da Agricultura, da Economia, acho que do INCRA também, né? Ou seja, né, a MP está priorizando a questão social mesmo, ou seja, olha, nós temos uma situação consolidada, essas pessoas precisam do título da terra, porque para produzir, você sabe, você precisa dar em garantia a sua terra para poder constituir um empréstimo, você precisa ter o título para fazer algumas coisas, até mesmo para poder aumentar a sua produção. E como são famílias, eles dependem daquilo. Então, eu acho que nesse sentido a regularização ela é muito bem o foco é bem para o lado da Amazônia mesmo, né? Então, Porque tem problemas seríssimos, mas é com indígenas no Mato Grosso do Sul. Uhum. E na Amazônia é o pessoal que era extrativista, não sei do que fazem hoje, mas... Então, a MP ela excluiu especificamente terras indígenas. Tá? Isso vai ser resolvido por uma outra legislação. O que ela abriu foi o seguinte, é que existem hoje ocupações, claro, na sua grande maioria é na Amazônia mesmo, mas existem outras áreas que não são indígenas, que fazem parte da União e também do IBAMA, que estão espalhadas. Então, essa talvez seja uma das críticas que se fazem, o que se faz à medida é de que ela não vai liberar só essas terras da Amazônia, vai regularizar em todo o Brasil. Mas não faz muito sentido, ou seja, se lá pode, se lá que a Amazônia pode, por que não em outras regiões, né? Desde que atendidos os requisitos estabelecidos pela... Quer dizer, não é medida. Simplesmente invadir um pedaço e ficar lá. Não. Tem que ter um monte de... Tem que provar que a terra é produtiva. Sim. Então tem uma série de requisitos. Não pode ter outra propriedade. Ela tem que ocupar de forma pacífica e duradoura durante um espaço de tempo. Tem que estar lá no cadastro ambiental rural. Ela enfim. não é também retroativa, é a partir de agora que vale? Não, ela é retroativa, né? Ou seja, ela pega ali
na verdade, ela não limita até quando vai. Há uma estimativa hoje de 50% das terras ocupadas, que são propriedade da União, essas terras ainda, os proprietários não têm título, essas propriedades não foram regularizadas. Então, o que acontece é que a MP, ela retroage, mas ela vai pegar todas aquelas propriedades que ainda não têm título. Uhum. E existe uma ideia de o tamanho dessa área, não? Não, o próprio governo ainda está fazendo um levantamento. A única estimativa que se tem é de que dos 100% de terra da União que foi ocupada, 50% já foi regularizada pelo governo e essas 50% vão ser regularizados agora com essa medida provisória. Eu mesmo acho que conheço gente que usa a terra do governo, não tem título. Uhum. E é uma situação bem constrangedora. O cara não sabe se amanhã vai poder plantar ou não vai plantar. É complicado, é para esse tipo de problema, né? Exatamente, né? Para que ele possa ter realmente o título, né? Uhum. E ao ter o título, ele consiga ter legal, estabilidade jurídica, né? É isso que a gente busca, né? Ter certa estabilidade jurídica nas relações. E até mesmo poder usar essa terra para poder obter financiamento, por exemplo. Uhum. Né? A questão ambiental, propriamente dita, o senhor tinha falado no começo, a gente falou do PRA, né? Do Plano de Regularização Ambiental. Uhum. Aqui em São Paulo a gente estava adiantado, acho que foi o governo anterior, não me lembro. Mas foi embargado aí, algum Ministério Público daqui de São Paulo embargou. Essa questão foi resolvida já? É uma questão bem local aqui. Não foi resolvida ainda, está embargado ainda, né? Mas espera-se que as partes, elas, principalmente o Ministério Público, né, e o próprio governo, eles entrem em negociações para que prossiga. Porque, na verdade, não é interesse de ninguém que isso não vá para frente. É curioso, doutor, porque tem o senhor que mexe com a questão ambiental, tem alguns dados aqui de São Paulo, isso não é ideologia, é fato. Uhum. É que o pessoal ecólogo, aí, os mais radicais, eles não querem que plante floresta de qualquer coisa, eles querem que plante floresta que eles querem. Quer dizer, floresta de eucalipto não vale, para os ecologistas. Uhum. Se a gente pegar o estado de São Paulo, unicamente o estado de São Paulo, nos últimos 20 ou 30 anos, a área de florestas de mata aumentou, não diminuiu, aumentou. Sim. Claro, nós temos uma pequena área de mata atlântica e tal, mas, de um modo geral, para mim, economicamente falando, parece que está melhorando e não piorando. Não sei qual é o seu... A percepção é essa mesmo, né? Na verdade, o Brasil ele possui realmente muitas áreas protegidas, né? E com isso eu não estou dizendo que não deve proteger mais, que deve devastar. Não estou dizendo isso. Mas eu acho que nós também não estamos numa situação tão desconfortável quanto alguns tentam colocar. Né? Eu sou advogado e trabalho para empresas, mas também me dedico ao meio ambiente como se fosse um ativista. Então é por isso que eu tento trazer um equilíbrio para essas discussões. Porque, veja, não é possível que todo mundo esteja certo e nem que todo mundo esteja errado. Concordo. Não tem como. Então, e aí, repito, né? Eu acho que a chave disso é a questão do desenvolvimento sustentável. Como é que você pode proibir uma região, né, de se desenvolver porque precisa preservar uma parte? Será que não tem uma alternativa? Será que não podemos fazer alguma coisa para mitigar isso? Então, mas por outro lado também eu entendo a questão da preservação. Como diria vovó, nosso tempo já acabou, doutor, Infelizmente, mas vai ter outras oportunidades. Como diria vovó, belinha, mineira, só não tem remédio para a morte, para o resto a gente dá um jeito. Tendo saúde, a gente arruma o resto. Com certeza. Muito obrigado pela entrevista, mais uma vez, ótimo programa, é o segundo ótimo. Então nós estamos aqui só com 5 estrelas. Que bom. Vamos fazer logo um próximo para aumentar a nossa discussão sobre direito ambiental. Fico à sua disposição. Muito obrigado, prazer, doutor. Gente, é isso. Segunda a sexta tem programa Mercado Futuro. Até o próximo. Obrigado.